A história de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, é uma das mais dramáticas e transformadoras da Bíblia. Saulo era um judeu fervoroso, altamente educado e pertencente à tribo de Benjamim. Ele tinha um profundo compromisso com a lei judaica e acreditava que a seita cristã representava uma ameaça à sua fé. Assim, Saulo se dedicou com zelo e fervor à perseguição dos cristãos, buscando exterminar o movimento de Jesus Cristo. Ele era responsável pela prisão e até pela morte de muitos cristãos, acreditando que estava cumprindo a vontade de Deus ao erradicar os seguidores de Cristo. Em Atos 7:58, ele testemunhou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E no capítulo 8:1-3, Saulo é descrito como consentindo com a morte de Estevão e indo de casa em casa, arrastando os cristãos para a prisão. 2. A viagem a Damasco. A experiência divina, o ponto de mudança radical na vida de Saulo, ocorreu enquanto ele estava a caminho de Damasco para perseguir mais cristãos. Ele tinha recebido cartas de autoridades judaicas para prender os seguidores de Jesus na cidade. Mas o que aconteceu a seguir transformaria completamente a sua vida e a história do cristianismo. Em Atos 9:3-6, Saulo experimenta uma visão sobrenatural. E indo no caminho, aconteceu que ao chegar perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Neste momento, Saulo não apenas encontrou Jesus, mas também foi confrontado com a verdade de sua cegueira espiritual. A luz que o envolveu era uma representação da glória de Deus, e a voz que ele ouviu era a de Jesus, o Messias que ele havia rejeitado. Ao ser confrontado de maneira tão direta e milagrosa, Saulo caiu por terra e ficou cego, sendo levado por seus companheiros até Damasco. O encontro com Ananias, a cura e o batismo. Enquanto Saulo estava cego em Damasco, o Senhor apareceu a um discípulo chamado Ananias, e lhe deu a instrução de ir até Saulo para curá-lo e batizá-lo. Ananias, inicialmente relutante, reconhecia Saulo como um inimigo da igreja, mas obedeceu à ordem de Deus. Em Atos 9:17-18, Ananias foi até Saulo e colocou suas mãos sobre ele, dizendo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que recobres a vista e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele recobrou a visão. Saulo foi batizado, e com isso, recebeu uma nova vida. O que antes era cegueira espiritual agora se transformava em uma visão clara do Evangelho de Cristo. 4. A transformação de Saulo. De perseguidor a apóstolo. A conversão de Saulo não foi apenas uma mudança de religião, ou uma mudança de crenças. Ela foi uma transformação radical do coração e da mente. Saulo passou a pregar com a mesma intensidade com que anteriormente perseguiu os cristãos. Ele foi batizado no Espírito Santo e logo depois, começou a ensinar e testemunhar sobre Jesus em sinagogas, proclamando-o como o Filho de Deus. As reações à sua transformação foram de espanto e dúvida. Muitos se perguntaram: não, é este aquele que estava em Jerusalém perseguindo os cristãos? Mas a mudança em Saulo foi evidente e irrevogável. Ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo, sendo responsável por espalhar o Evangelho ao longo do Império Romano, e por escrever várias epístolas que formam parte do Novo Testamento. A missão de Paulo. O apóstolo dos gentios, depois de sua conversão, Saulo, agora conhecido como Paulo, foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, não judeus. Em Atos 13:2-3, enquanto Paulo e Barnabé estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, começou a primeira viagem missionária de Paulo, levando o Evangelho para cidades como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma, entre outras. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades durante suas viagens. Foi preso, espancado, rejeitado e até apedrejado, mas sua fé em Cristo nunca vacilou. Ele permaneceu firme em seu compromisso de pregar o Evangelho, mesmo diante da adversidade. Ele também escreveu cartas a várias igrejas, dando orientações sobre a vida cristã e a teologia do Evangelho. As cartas de Paulo se tornaram um dos pilares da doutrina cristã e continuam a ser estudadas e seguidas até hoje. 6. A morte de Paulo. O sacrifício final. Apóstolo Paulo, após anos de evangelização e discipulado, foi preso em Roma durante o governo de Nero, devido à sua fé.
De acordo com a tradição, Paulo foi martirizado por sua fé. Ele passou seus últimos dias em uma prisão romana. Mas antes de morrer, ele escreveu uma de suas últimas cartas, em 2 Timóteo, onde expressou sua confiança de que havia completado a corrida e guardado a fé. Conclusão. A graça transformadora de Deus, a vida de Saulo de Tarso, transformada no apóstolo Paulo, é um poderoso testemunho da graça e misericórdia de Deus. Saulo era um homem que por sua natureza e ações merecia condenação. No entanto, Deus o escolheu, transformou sua vida e o fez um dos maiores defensores da fé cristã. O testemunho de Paulo mostra que, independentemente de nossos erros passados, o poder de Deus é capaz de nos transformar completamente, fazendo-nos novas criaturas em Cristo. A conversão de Paulo é uma mensagem de esperança para todos os que acreditam que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. O amor de Deus é maior, e a transformação espiritual é sempre possível para aqueles que se entregam a Ele.